pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa, sou psicóloga clínica e hoje eu queria falar com vocês sobre as relações familiares, situações em que elas podem ser boas e também em que elas podem ser ruins, onde elas deixam marcas significativas na vida das pessoas. Acredito que ninguém é ensinado a como criar os filhos. Isso eu me refiro não só a uma figura materna e paterna, eu me refiro a qualquer, vamos dizer assim, tipo de figura. Por quê? Às vezes, uma avó ou uma tia pode acabar assumindo essa responsabilidade como figura materna, tá? Ou até mesmo um tio ou um avô assumir a figura paterna na vida de uma pessoa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que existem famílias em que elas tentam transmitir, acredito que a maioria, tá? Tenta transmitir tudo aquilo que aprendeu na vida para a educação de seus filhos, que influencia para aquilo que a gente vai passar para aquela criança é o quê? São os nossos valores, princípios, tudo aquilo que a gente aprendeu, a forma como a gente foi criado quando éramos crianças. Isso a gente vai ter como base. A gente pode ter como base no sentido de fazer igual nas nossas relações futuras e também no sentido de fazer diferente. Às vezes a gente não concorda com a forma como a gente foi criado, os valores, os princípios, tudo aquilo que a gente aprendeu. Não concordamos com isso. Chegamos numa determinada idade onde a gente percebe, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero levar para minhas relações futuras. Então aí surge aquela grande questão. Geralmente, o que acontece, o que eu quero transmitir para vocês hoje, na verdade, que eu gostaria que vocês pensassem e refletissem, é sobre o quê? A forma como transmitimos nossos valores. Nós não temos a percepção do que é certo e errado. Nós apenas vivemos considerando aquilo que acreditamos ser o certo, tá? Tudo isso com base na nossa história de vida. A gente precisa levar em conta que às vezes a forma como nós decidimos seguir certos princípios pode afetar o outro de uma forma negativa ou positiva. Geralmente, quando afeta de forma negativa, é quando essa criança passou por uma família onde ela sofreu muitas críticas, ofensas, humilhações, agressões físicas, psicológicas, onde ela se sentiu desamparada, onde ela se sentiu insegura. Tudo isso ela pode levar para a vida adulta, ela pode sentir isso de várias formas. Ela pode entender que esse tipo de... a forma como ela foi criada, as relações, a forma como aconteceu a relação dessa criança com a família dela, a criança pode entender aquilo como algo ruim. As suas experiências da infância ela pode considerar como algo extremamente nocivo, ou nem tanto, ou nocivo de alguma certa forma. E aí que ela começa a pensar, eu preciso agir diferente nas minhas relações futuras. Só que o grande ponto que fica são as marcas. Acredito que toda forma de criação, toda forma como a gente escolhe se relacionar com o outro, afeta essa relação de alguma forma. E isso a gente leva para nossa vida, a gente leva para nossa vida adulta. E muitas vezes o que acontece, que eu percebo isso, é o quê? Pessoas feridas, pessoas que se sentem desamparadas, até quando chegam na vida adulta, pessoas que têm sua autoestima prejudicada, pessoas ansiosas, com depressão ou com algum outro transtorno, pessoas que acabam tendo algum problema, conflitos emocionais e psicológicos. Então a gente precisa repensar. Não existe um certo e errado quanto à forma que nós escolhemos nos envolver nas nossas relações, com os nossos filhos, com as pessoas do nosso círculo familiar. Nós precisamos pensar. A forma como eu ajo, a minha atitude, o meu jeito de pensar, por mais que eu acredite ser o certo, eu preciso considerar também se aquilo tem feito bem para o outro. A gente precisa avaliar isso também. Até que ponto o meu modo de agir tem sido algo que contribui para o desenvolvimento do outro, que contribui para o bem-estar da outra pessoa. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso, sobre as consequências das nossas atitudes nas nossas relações, principalmente quando esse outro se trata de uma criança, de um adolescente, porque a forma como a gente se relaciona vai afetar o outro de alguma forma, o nosso modo de agir, de pensar e de sentir vai deixar marcas na vida de alguém. E espero que vocês pensem um pouco sobre isso, tá?
Acredito que ao se identificar com essa questão de se sentir afetado por um círculo familiar negativo, que pense, não existe um culpado nessa história, tá? A gente é responsável sim por nossas atitudes, mas eu falo que, assim, às vezes a atitude do outro pode não ter sido, como é que eu posso dizer? Às vezes ele não tem esse discernimento de que aquilo que ele faz está fazendo mal para o outro, é isso que eu quero dizer. O que existe é uma pessoa que acredita que a forma como ela age é o certo, tá? Então não devemos nos julgar, criticar, devemos, acho que, tentar compreender o nosso modo de agir e de ser em nossas relações e no mundo. Acredito que não devemos desmerecer a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, porque quando somos maltratados na nossa família durante a infância, a adolescência, nos tornamos adultos cheios de marcas dolorosas. E a gente precisa dar um novo significado para essas dores, sabe? A gente precisa tentar compreender isso. E um dos meios que a gente consegue fazer isso é por meio da psicoterapia, porque muitas vezes a pessoa ela fica tão fragilizada por conta de todas as suas vivências negativas, o que pode acontecer é que ela não consiga encontrar uma saída para aquilo. Ela fica remoendo situações do passado em que deixam marcas significativas na sua vida, porque a figura materna e a figura paterna, elas têm um papel muito fundamental na nossa vida, é muito importante. Então, quando essas duas figuras, elas deixam alguma marca ruim, isso vai afetar a vida da pessoa de alguma forma. Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, dá o like, eu gostei aí. E também podem seguir minha página no Instagram, Psicóloga Elisa Regina, e no Facebook também, Psicóloga Elisa Regina. Lembrando que toda terça-feira tem vídeo novo sobre ansiedade e toda sexta tem vídeo novo sobre relacionamentos.